Todas as culturas da Terra têm religião. De templos no topo das montanhas a santuários de quintal, a fé moldou a maneira como os humanos vivem, amam e morrem. Ela dá propósito às pessoas, ela define o certo e o errado, ela constrói civilizações inteiras e as leva à guerra. De acordo com acadêmicos de Harvard, Oxford e estudos do Pew Research Center, nenhuma força moldou a história humana mais do que a religião. São obras-primas inspiradas, leis guiadas e uniu bilhões. A maioria de nós pensa na religião como algo sagrado, intemporal, sábio, sistemas de crenças transmitidos ao longo dos séculos, refinado por gerações em busca da verdade e do significado. Mas e se eu te dissesse, algumas dessas crenças não são divinos de jeito nenhum? E se eles forem apenas estranhos, desatualizado, ilógico, mesmo perigoso? Porque em algum lugar agora mesmo, há pessoas adorando um monstro de espaguete voador. Existem deuses que punem você por espirrar, e rituais onde crânios humanos são usados para alcançar a iluminação. Estas não são piadas da internet. Eles são reais, ainda seguido, e em alguns países, até protegidos por lei. Hoje, vamos nos aprofundar nas crenças religiosas mais estranhas ainda seguidas no mundo moderno. Você pode pensar que já ouviu tudo, mas confie em mim. Você não tem. Assine agora se você gosta de descobrir os cantos ocultos da crença humana, porque está prestes a ficar estranho. Mas o que acontece quando um grupo inteiro acredita que sua alma é amaldiçoado antes mesmo de você respirar pela primeira vez? É exatamente isso que acontece em uma das seitas mais extremas e incompreendidas do hinduísmo. Eles são chamados de Aghori, e seu caminho para a iluminação espiritual não é algo que você esperaria, porque ao contrário do hinduísmo tradicional, que enfatiza a pureza, o equilíbrio e a ação moral através do karma, os Aghori seguem um caminho radicalmente diferente. Eles acreditam que verdadeira libertação não vem de evitar o impuro, mas de abraçá-lo completamente. Para os Aghori, não existe algo impuro, sem tabu, não sem. Tudo até a morte é sagrado, e eles provam isso. De maneiras que a maioria das pessoas consideraria perturbadoras. Imagine um homem sentado ao lado de uma pira funerária em chamas, espalhando cinzas dos mortos por toda a sua pele. Ou imagine isto, alguém meditando com um crânio humano real no colo, não como um símbolo, mas como uma ferramenta sagrada. Alguns vão ainda mais longe, consumindo carne podre, bebendo de ossos humanos, não por loucura, mas por devoção. Porque para os Aghori, esta é a rejeição máxima do ego. O ego, dizem eles, é o que nos mantém presos em ciclos de renascimento. Para destruí-lo, eles enfrentam os aspectos mais aterrorizantes da vida de frente, incluindo a própria morte. Mas é aqui que fica ainda mais estranho. Os Aghori também acreditam que algumas pessoas, especialmente aqueles que nasceram com deficiências ou desfigurações, são manifestações de karma ruim, punido por vidas passadas, marcado pelo universo como impuro. E em alguns casos, esses indivíduos são reverenciados, não senti pena, adorados como divindades vivas, não porque são amados, mas porque são temidos. É um paradoxo assustador. Reverência enraizada na repulsa. E embora muitos hindus rejeitem os Aghori como extremistas marginais, seus rituais ganharam reconhecimento legal em algumas partes da Índia. Eles são protegidos pelas leis de liberdade religiosa. Pense nisso. Um grupo que come carne humana em rituais, realiza cerimônias públicas em locais de cremação e vive entre cinzas, ossos e morte. É por lei autorizado a exercer livremente.
é anarquia espiritual envolta em propósito divino. E aqui está o que o torna tão poderoso. Para eles, não se trata apenas de ser chocante, é sobre desmantelando a ilusão, destruindo tudo o que a sociedade chama de normal para descobrir o que está por baixo, porque se nada é impuro, então tudo é sagrado, até você, até a morte, até mesmo a decadência. Então, essa loucura é vestida de misticismo ou é um tipo brutal de sabedoria que a maioria de nós tem medo de encarar? Se alguém lhe dissesse que a iluminação começa em um cemitério, você o seguiria ou correr porque os Agori acreditam que estão trilhando um caminho que poucos ousam trilhar, não por maldade, mas por devoção destemida. Mas isso é só o começo, porque a seguir estamos entrando em uma religião que não desafia apenas tabus. Ela venera um homem que se declarou o Messias. Ele afirmou ser a segunda vinda de Cristo, não metaforicamente, literalmente, e milhões acreditaram nele. Seu nome era Sun Myung Moon, fundador da Igreja da Unificação, um movimento religioso que começou na Coreia, mas alcançou os mais altos níveis da política e dos negócios americanos, e poder global. Você pode conhecê-los pelo apelido Omunis, mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Este não era apenas um culto marginal. Moon construiu um império espiritual. Ele organizou casamentos em massa com milhares de casais, muitos dos quais nunca se conheceram. Ele reivindicou o poder de perdoar pecados, para combinar almas gêmeas e para reconstruir o jardim do Éden através do casamento. Aos seus olhos, ele não era apenas um pregador, ele era o da humanidade novo Messias, e ele não parou por aí. Lua coroou-se rei em uma cerimônia dentro do prédio do Senado do Zeua, vestindo um manto, uma coroa de ouro, e proclamando que ele havia sido enviado por Deus para terminar o que Jesus não conseguiu, e de alguma forma ele escapou impune. Por quê? Porque Moon não era apenas um pregador, ele era um bilionário. Sua igreja possuía jornais, bancos, escolas e até fábricas de armas. Ele financiou movimentos anticomunistas, sediou cúpulas mundiais pela paz e encontrou-se pessoalmente com presidentes dos EIWA, de Ronald Reagan a George H.W. Bush. A influência de Moon foi muito além do púlpito. Sua teologia, uma estranha mistura de cristianismo, misticismo coreano e controle autoritário. Ele pregou que Jesus havia falhado em sua missão. E Kwili, Sun Myung Moon, foi escolhido por Deus para completá-lo. Ele se autodenominou o verdadeiro pai de toda a humanidade. Ele reescreveu a Bíblia e seus seguidores, eles aceitaram Anzol, linha, salvação eterna. E é aqui que as coisas ficam ainda mais bizarras. Moon declarou que somente através dele poderia sua linhagem ser purificada. É por isso que ele organizou grandes cerimônias de casamento, dezenas, centenas, até milhares de casais ao mesmo tempo, unidos em santo matrimônio pela bênção de um só homem. Quem disse que ele era o novo representante de Deus na Terra? E o chutador? Mesmo após sua morte em 2012, seus seguidores ainda acreditam que ele está guiando espiritualmente a igreja do além-túmulo. Alguns dizem que ele é o Rei da Paz, outros dizem que ele é o Messias do segundo advento, mas seja divino ou ilusório, seu legado continua vivo em igrejas, corporações e organizações políticas, até hoje. Então pergunte a si mesmo, se alguém afirma que era enviado para terminar a missão de Jesus e então ganha influência global, em que ponto uma religião tornar-se um regime? Porque o que você acredita pode moldar não apenas sua alma, mas nações
inteiras. E a linha entre culto e igreja nem sempre está onde você pensa que está. Mas, se você achava estranho adorar um homem que se coroou rei, espere só até ouvir sobre a religião que vê medicina moderna como uma forma de tentação demoníaca. O que você faria se seu filho estivesse morrendo e a única coisa que o separa da sobrevivência era seu fé? Para milhões de crentes ao redor do mundo, isso não é uma hipótese, é doutrina. Em seitas como a ciência cristã e ministérios de cura pela fé extrema, a medicina não é apenas evitada, é visto como uma falta de crença. A doença, eles ensinam, não é física, é espiritual, um teste, uma manifestação de pecado ou fé fraca. E a cura não vem por meio de médicos ou medicamentos, mas através da oração, devoção e entrega total à vontade de Deus. À primeira vista, parece admirável, fé tão forte, você acredita que o divino pode curar doenças, mas é aqui que a linha começa a ficar confusa, em algo mais sombrio. Houve dezenas de processos judiciais onde crianças morreram de doenças tratáveis. Em alguns casos, antibióticos simples poderiam tê-los salvado. Em vez disso, os pais ficaram parados, vendo seus filhos sofrerem, acreditando que a oração seria suficiente. E em alguns estados, eles não foram processados, porque suas ações eram protegidos pelas leis de liberdade religiosa. Deixe isso penetrar na sua mente. Uma criança morre, não porque ajuda não estava disponível, mas porque a crença dizia que não deveria ser usado. E os tribunais, acordado. Isto não é apenas teoria, é real. E isso está acontecendo agora. Um caso famoso? Dale e Shannon Hickman, membros da Igreja dos Seguidores de Cristo no Oregon. O recém-nascido deles era prematuro, lutando para respirar. Eles não ligaram para o 911. Eles não foram ao hospital. Eles rezaram. O bebê morreu em poucas horas. Mais tarde, eles disseram ao tribunal. Eles acreditavam em o poder de cura de Deus. E embora tenham sido eventualmente condenados por homicídio culposo, muitos outros em situações semelhantes, ande livre. Porque a lei nem sempre protege a criança. Às vezes, ela protege a crença. Isso levanta uma questão brutal. Quando a fé se torna negligência? Quando surge a convicção pessoal cruzar a linha e causar danos públicos? É fácil respeitar a liberdade religiosa. Mas o que acontece quando essa liberdade inclui a liberdade de deixar alguém morrer? A ciência cristã ainda ensina que a doença é uma ilusão, que através da oração adequada, até o câncer pode ser derrotado. Alguns televangelistas prometem curas através de água benta, imposição de mãos ou doações de sementes para seus ministérios. O desespero se torna devoção, e devoção torna-se mortal. Agora, isso não quer dizer que todos os crentes rejeitam a medicina. Muitos encontram o equilíbrio, muitos integram a oração e tratamento, mas a existência daqueles que recusam qualquer ajuda médica, que escolhem o sofrimento em vez da ciência, mostra o quão poderosa a crença pode ser. Não apenas para curar, mas para prejudicar. Então, o que fazer você pensar? Se alguém morre por causa de sua fé, é uma tragédia ou uma escolha? Porque a cura espiritual é apenas uma forma de devoção radical. Outros vão ainda mais longe, até o ponto da possessão divina e transe violento. Imagine que lhe disseram que os deuses não apenas observam você, eles digitar você, que durante o culto seu corpo se torna um recipiente pelo poder divino.
Welcome to the World of Vodou, Santeria e antigas tradições espirituais da África Ocidental, onde possessão ritual não é apenas aceito, é o objetivo. Nestes sistemas de crenças, a fronteira entre o humano e o divino não é fixo, isso é fluido. Espíritos, chamados Loa, Orixá ou forças ancestrais, pode possuir o corpo de um devoto durante a cerimônia. E quando isso acontece, eles falam com vozes sobrenaturais. Os olhos deles reviram, eles se movem com força estática. Para os de fora, pode parecer assustador, até violento, mas para os crentes, esta é a comunhão sagrada, um presente, um momento onde o divino entra neste mundo. Essas cerimônias não são rituais silenciosos nos bancos da igreja. Eles são explosões vivas de ritmo, dança e intensidade. Tambores batem, incenso queima. O ar fica denso com cânticos e suor, e então alguém desmaia, treme e sobe novamente. Não são mais eles mesmos. No Vodou, o espírito pode ser o Barão Samedi, senhor dos mortos, bengala em uma mão, charuto na outra. Na santeria, poderia ser Xangó, deus do trovão e do poder, rugindo através dos possuídos como uma tempestade. Esses momentos são aterrorizantes e transcendentes, e sim, elas frequentemente envolvem sacrifícios de animais. Não tão brutal, mas como uma troca sagrada. O sangue alimenta os espíritos. A força vital é devolvida como proteção, cura ou bênção. Para aqueles dentro do ritual, não é mais chocante do que vinho e bolachas no domingo, mas para aqueles de fora é impensável. E esse é o paradoxo. O que parece loucura para uma pessoa, parece que milagre para outro, porque para esses praticantes, o divino não está distante, isso é aqui, agora, dentro deles. Eles não adoram apenas os deuses, eles tornar-se eles. Então pergunte a si mesmo, se toda a sua cultura lhe dissesse foi assim que o divino falou, você ousaria recusar? Muitas vezes presumimos que sagrado significa silencioso, limpar, contido. Mas para milhões de pessoas, o sagrado é selvagem, cru, sangramento, vivo. E por mais estranho que a possessão espiritual possa parecer, ainda é baseado em conexão espiritual. Mas e se uma religião lhe dissesse, não fomos criados por deuses? Que os alienígenas semearam a humanidade e eles estão voltando? E se eu te dissesse, algumas pessoas acreditam que não fomos criados por Deus, mas por alienígenas, não em algum romance de ficção científica, mas em religiões reais e legalmente reconhecidas com milhares de seguidores em todo o mundo. Comecemos pelo raelismo. Segundo seu fundador, Claude Vorillon, hoje conhecido como Rael, os seres humanos foram projetados em laboratórios alienígenas por uma espécie avançada chamada Elohim. Em 1973, Rael afirmou ter sido levado a bordo de uma nave espacial e recebeu uma mensagem para ser espalhada para a humanidade. Essa mensagem? Esqueça os deuses. Seus criadores eram cientistas extraterrestres. O objetivo do raelismo não é a salvação. É preparação. Eles acreditam que os Elohim estão retornando e precisamos construir uma embaixada interestelar para recebê-los. E não, isso não é sátira. Eles têm reuniões anuais, ensinamentos estruturados e até mesmo um plano para a diplomacia alienígena. Mas, se o raelismo soa estranho, espere até ouvir o que os cientologistas acreditam. Fundada por L. Ron Hubbard, um escritor de ficção científica que se tornou líder espiritual, a cientologia ensina que o sofrimento humano vem de traumas antigos, preso nas profundezas da mente subconsciente, parece psicológico à primeira vista, até atingir níveis mais altos, porque aqui está o que documentos judiciais vazados e ex-membros revelaram. No nível operacional Tetan T6, um nível que custa dezenas de milhares de dólares para ser alcançado,
você é informado de que verdadeira origem da miséria humana e envolve um senhor galáctico chamado Xenu. De acordo com os ensinamentos de Hubbard, 75 milhões de anos atrás, Xenu governou uma enorme confederação galáctica. Para resolver a superpopulação, ele reuniu bilhões de seres, congelou-os, os levaram para a Terra em naves espaciais semelhantes a aviões DC-8 e os jogou em vulcões. Então, ele detonou bombas nucleares. As almas desses seres, chamados Tetãs, dizem que tema agarrado aos humanos, causando confusão espiritual, trauma e sofrimento. É isso que a Cientologia diz que você está pagando para limpar. E sim, esses documentos foram apresentados em processos judiciais reais no ZEUA. Então, por que as pessoas acreditam nisso? Porque a Cientologia, tal como o raelismo, foi construído por um fundador carismático que misturou conceitos de ficção científica com salvação espiritual. Hubbard não inventou apenas um sistema de crenças. Ele construiu uma máquina corporativo-religiosa. A Cientologia foi acusada de assédio, vigilância e silenciar agressivamente os críticos. No entanto, apesar dos processos judiciais, apesar das gravações vazadas, apesar dos documentários, ainda mantém status religioso isento de impostos nos Museum. E possui milhões em imóveis no mundo todo. Como isso acontece? Porque quando a crença é embalada com segredo, autoridade e a promessa de desvendar a verdade cósmica, algumas pessoas o seguirão para qualquer lugar, até mesmo em vulcões. Agora, não se trata de zombaria. Trata-se de fazer uma pergunta mais profunda. Se uma religião lhe ensina que os alienígenas criaram a vida, ou que sua alma é assombrada por antigos fantasmas espaciais, isso a torna menos válida do que qualquer outra fé? Ou será que simplesmente revela até onde as pessoas irão encontrar significado no caos? Porque no coração de cada sistema de crenças, não importa quão estranho, é o mesmo impulso humano: importar. Mas e se a crença mais estranha não é sobre alienígenas ou espíritos? E se for sobre alguma coisa como ordinário, como sua mesa de cozinha? Começou como uma brincadeira, mas agora é uma religião. Conheça a Igreja do Monstro do Espaguete Voador. Sim, você ouviu direito. Seu Deus é uma massa flutuante de macarrão, com almôndegas. Conhecido como pastafarianismo, esse movimento foi criado para zombar do ensino do design inteligente nas escolas, argumentando que se uma teoria religiosa pudesse ser ensinada nas aulas de ciências, por que não todos? Mas a sátira pegou, e o que começou como uma paródia transformou-se em protesto. As pessoas começaram a exigir seus direitos religiosos como pastafarianos. Em alguns países, eles até venceram batalhas judiciais, garantir o direito de usar escorredores na cabeça em fotos oficiais de identificação do governo. Acha isso um absurdo? Assim fizeram os tribunais, até que eles tiveram que provar por que um sistema de crenças merece reconhecimento enquanto o outro não. E é aí que a coisa fica complicada, porque aos olhos da lei, crença não é sobre verdade, é sobre sinceridade. O que nos leva a algo muito mais sombrio, a Igreja da Eutanásia. Seu único mandamento: não procriarás. Enquadrado como sátira, esta igreja promoveu o suicídio, o aborto e o canibalismo, como uma forma de protestar contra a superpopulação. Foi sério? Uma performance? Uma piada cruel? Ninguém sabe realmente. E talvez esse é o ponto. Se as pessoas acreditam em um Deus espaguete voador, ou fazer votos para despovoar a terra,
Como decidimos o que conta como religião e o que não? Porque quando você protege um sistema de crença sob a lei, você abre a porta para todos os outros, até aqueles que usam escorredores de macarrão ou pregando a extinção. Esses exemplos podem parecer bobos, mas elas revelam algo muito mais profundo. Por que os humanos acreditam? Então, por que acreditamos não apenas em deuses ou espíritos, mas em ideias que, para quem está de fora, parecem completamente irracional? Os psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva, o desconforto mental que sentimos quando a realidade não corresponde ao que acreditamos. Para consertar isso, nós distorcemos os fatos, ou redobrar a fé. Os sociólogos apontam para a lealdade tribal. Não acreditamos apenas em ideias, nós acreditamos em comunidades. Crença se torna identidade, uma bandeira, um escudo, um lugar para pertencer. Antropólogos dizem que a crença é a forma como os humanos dão sentido ao desconhecido. Nós construímos mitos para explicar o que a ciência não consegue, ou não. E uma vez que esses mitos criam raízes, elas se tornam cultura, ritual, verdade, mesmo que comecem com alienígenas, ou macarrão, ou um homem que diz ser Jesus, com uma coroa de ouro, porque para o crente não é estranho. Isso é sagrado. E aqui está o verdadeiro paradoxo. Quanto mais inacreditável uma crença parece, quanto mais lealdade pode inspirar. Por quê? Porque quando a crença exige sacrifício, quando isso lhe custa algo, isto sentimentos mais real. Então, talvez a questão não seja se uma crença é verdadeira, mas se é útil. Ela une as pessoas? Ou separá-los, cure-os, ou prejudicá-los? Porque se bilhões de pessoas acreditem em coisas que parecem insanas para quem está de fora, isso faz com que a crença sagrado ou perigoso quer mais análises alucinantes da crença humana? Clique em inscrever-se. Estamos apenas arranhando a superfície.